Nós já nos encontramos aqui com o prefeito Firmino Filho e o Marcos Belo vai fazer a primeira pergunta. Boa tarde, prefeito. Boa o senhor tarde. seja muito bem-vindo aqui, é sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, satisfação de estar aqui na bancada. Muito boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo a esse retorno a Teresina. O senhor passou uma semana nos Estados Unidos, fruto do que tem sido esse projeto Lagoas do Norte para Teresina. Eu queria saber do senhor, o que aconteceu nos Estados Unidos, que credenciamento esse programa tem dado para Teresina e pode dar daqui para frente? Que novos investimentos chegam ou podem chegar para Teresina por conta desse projeto Lagoas do Norte? Importante que nós possamos salientar a visita que nós fizemos a Washington na semana passada. Nós fomos a convite do Banco Mundial, com todas as despesas pagas pelo banco, para que nós pudéssemos não apenas entrar em contato com as autoridades maiores do banco, mas principalmente para que nós pudéssemos fazer uma apresentação do projeto. Na semana passada, o Banco Mundial fez uma Semana da Água, chamando todos os técnicos dos vários países nos quais o Banco Mundial tem escritório para debater projetos relacionados à água. E um dos tópicos de discussão foi justamente a existência de projetos ligados à água, mas integrados a outros tipos de intervenções, como é o caso aqui do Lagoa do Norte. Então nós fizemos... Que é saneamento também. Exatamente. O Lagoa do Norte ele mexe com água, drenagem, água, saneamento, mexe com habitação, mexe com o sistema viário, urbanização, geração de emprego e renda. Mobilidade. Então, ou seja, mobilidade. Nós temos vários setores que são trabalhados nesse projeto. E esse projeto tem um tipo de característica que faz com que ele, para dar certo, ele precise dessa característica, que é o compromisso e a persistência ao longo do tempo. Em várias capitais do Brasil, em vários países do mundo, projetos como esse foram iniciados, mas poucos aqueles que renderam resultados tão concretos como o Lagoa do Norte. Exatamente por isso que para o Banco Mundial o Lagoa do Norte é uma referência importante para todo o terceiro mundo. E nós tivemos essa honra de levar o projeto feito aqui na cidade de Teresina, pela nossa população, pela prefeitura, para mostrar para técnicos de todos os continentes do mundo. Foi uma oportunidade muito boa para que nós pudéssemos levar o nome da nossa cidade. E além disso, além dessa troca de experiências, além dessa colocação do nosso projeto, nós tivemos toda uma série de debates acerca do projeto, nós tivemos também uma série de contatos com diretores do Banco Mundial, para que nós possamos não apenas avançar na segunda fase do Lagoa do Norte. A segunda fase está em andamento, nós já estamos com todos os projetos executivos prontos para a segunda fase. A área 2, que vai ser enfrentada agora, é muito maior do que a primeira, vai basicamente da rua Gimburralho até o Encontro das Águas. É um volume de recursos bem mais considerável. Só para você ter uma ideia, na primeira fase nós tivemos um empréstimo do Banco Mundial no valor de 33 milhões de dólares. Na segunda fase agora vão ser 80 milhões de dólares, mais do dobro. Portanto, as intervenções vão ser significativas e melhorar a vida de muito mais gente ali na área da Lagoa, ali na região norte. Então, os projetos estão todos prontos, nós estamos com toda a papelada hoje no Tesouro Nacional, já passou pelo CEAIM, e esperamos que comece a negociação entre o Ministério da Fazenda e o Banco Mundial agora no mês de junho, julho. E na sequência nós deveremos ter a aprovação do Senado Federal para que as obras nós possamos dar início à licitação ainda nesse segundo semestre, e as obras nós possamos dar início de forma concreta no início do próximo ano. Prefeito, Joaquim Costa, que estava bem onde o senhor está sentado, disse no bloco anterior que 2015 é um ano perdido para a indústria e já estão considerando isso. O senhor acha que dá para fazer alguma coisa sem que seja com dinheiro emprestado pelos bancos, pelo Banco Mundial, por exemplo? Tem alguma gestão sua no Ministério da Fazenda para que o Ministério, já que não vai dar dinheiro do Tesouro Nacional para Teresina, pelo menos libere para que Teresina pegue dinheiro emprestado? Aliás, eu queria pedir ao senhor, antes de responder a pergunta, que o senhor, como professor de economia, que rapidamente, em 2 minutos, me desse sua visão dessa crise econômica. Certo, e eu quero acrescentar que o senhor pode também se movimentar, se quiser ficar de frente para não Tá ficar... certo, fica indo pode voltando. perguntar, A câmera pega. A câmera pega, pode Tá certo. ficar olhando. Basicamente, o Brasil está passando por um momento de muita dificuldade no campo econômico. Nós já tínhamos, no ano passado, sinais de um processo recessivo, com queda dos investimentos feitos pelo setor privado,
com um aumento do nível de preço, que era bastante perceptível, o crescimento da inflação, e com uma situação complicada na balança comercial. O que é que o governo federal fez nesse ano? Basicamente, escolheu uma estratégia de choque para enfrentar os ajustes da máquina pública de imediato e apostando numa recuperação logo no momento seguinte. Então, o Ministério da Fazenda, tendo à frente o Joaquim Levy, está fazendo um ajuste profundo na economia para que nós possamos segurar a inflação e que nós possamos, no segundo momento, voltar a ter um crescimento. A dificuldade que a gente vê na estratégia do governo federal é basicamente que a economia brasileira já está num processo excessivo. E, portanto, essas medidas fiscais, se elas passarem da conta, elas poderão levar o Brasil a uma recessão que fazia muito tempo que a gente não via. Portanto, a perspectiva do ano perdido não é muito difícil de ser criada. Vamos ter muita dificuldade em todo setor, em todos os setores econômicos, assim como também no setor público. A queda da arrecadação já é uma realidade. Aliás, ela já vem desde o mês de novembro, outubro do ano passado. E nesse ano ela tem se transformado numa queda maior. E se o quadro recessivo continuar, for agravado com essas medidas fiscais, nós teremos um segundo semestre que vai ser pior do que esse primeiro. Portanto, nós estamos ainda apenas no começo da crise. Do lado da prefeitura, o que é que nós temos feito? Nós temos buscado adequar nossa despesa às nossas receitas. O desafio desse ano é justamente cortar a despesa, cortar custo, para que nós possamos não apenas investir com os programas do governo federal. A prefeitura se preparou muito nos últimos 2 anos, portanto nós temos várias obras que estão ou já em execução, ou estão em licitação, ou prestes a iniciar, mas é necessário também que nós possamos ter uma poupança mínima para honrar os compromissos com a máquina e com a cidade. Aí a gente fala em termos de orçamento popular, a gente fala em termos de emendas parlamentares, naquelas obras que são as pequenas e médias obras que tocam o dia a dia da cidade. Mas quando o senhor fala que está falando com o Ministério da Fazenda a respeito de contratar com um banco internacional, qual é o volume de dinheiro que o senhor está falando? Olha, nossa discussão com o Ministério da Fazenda em termos de empréstimos é basicamente sobre a Lagoa do Norte. Então, esses 80 milhões de dólares são fundamentais para que nós possamos dar sequência ao projeto Lagoa do Norte e alavancarmos aquela região. Quer dizer, eu sempre chego uma atenção de que o Qual projeto... é o fluxo da liberação desse recurso? Basicamente, ele só poderá ser assinado o empréstimo depois da negociação do Ministério da Fazenda com o Banco Mundial. Nós esperamos que comece agora em junho e julho. E depois da aprovação pelo Senado Federal. Isso que perguntar. Nós teremos ainda uma rodada de autorização do Senado Federal. E depois desse processo, teremos a assinatura do contrato e de imediato a liberação da licitação, porque todos os projetos executivos já estão prontos. Na primeira fase, nós tiramos uma linha de ação que era a produção de projetos executivos já para a segunda fase, para que não houvesse um hiato muito grande em termos de obras. A expectativa de tempo do senhor para que esses recursos possam ser utilizados? Nós acreditamos que, respeitado o nosso cronograma, nós teremos licitações feitas aí a partir de setembro, outubro, e as obras iniciando aí de janeiro. Já seria um marco importante para a cidade voltar a ter um volume significativo de investimentos lá na Lagoa do Norte. Eu sempre chamo a atenção que o Lagoa do Norte ele não é apenas um projeto para a Zona Norte, para toda a cidade de Teresina. A ideia é transformar aquela região num cartão postal para a cidade. Fazer com que todos nós possamos não apenas ter naquela área uma área de referência, como também todo o restante do Brasil. A pergunta que se faz, quando você traz uma pessoa de fora, para onde é que você leva? A resposta tem que ser, quer dizer, aonde os nossos rios se encontram, onde nós temos as lagoas bonitas, onde nós temos um espaço com centro de convenções, com centro de artesanato, com polo cerâmico, enfim, nós precisamos transformar aquela região num verdadeiro cartão postal. E os investimentos que nós estamos fazendo são necessários para que isso aconteça ao longo do tempo. Então, o projeto da segunda fase é belíssimo. Nesse tem um centro de convenções? Nesse projeto? Tem centro de convenções, tem artesanato, tem o Museu do Barro. Prefeito? Aquela região ali, o lençol freático é a flor da terra. Né? Então basicamente, todas essas questões são enfrentadas. Né? A questão da drenagem, e diga-se de passagem, já começou a dar certo. E aqui eu recordo, nós tivemos um inverno esse ano muito, muito intenso. Quer dizer, mas no passado, um inverno nessa magnitude, ele teria provocado
muito desabrigamento, muita dificuldade lá na Zona Norte. No passado, no inverno começo, já era 3, 4, 5 mil famílias desabrigadas, ocupando as creches, ocupando as escolas, ocupando o centro de saúde. E não aconteceu esse ano. Por quê? Porque o projeto de drenagem, a primeira fase já implementada, já começou a dar resultados efetivos. Quer dizer, a galeria, quando ela funciona, ninguém reclama. Funciona onde não tem. Mas é importante que a gente possa reconhecer a importância desse projeto, que já começou a dar certo na drenagem. E não apenas na drenagem, o esgotamento sanitário está sendo colocado agora, no São Joaquim, avançando ali Parque Alvorada, Nova Brasília. Também na área da habitação, nós tivemos na primeira fase o reassentamento de quase 500 famílias. Nós tivemos a melhoria, por exemplo, do teatro, lá do Teatro do Boi. Nós estamos iniciando agora a reforma hoje de manhã estive lá presente, estamos iniciando lá a reforma do mercado do São Joaquim, ali no Rio Barbosa. Enfim, são várias intervenções para repaginar toda aquela região, fazer com que haja melhor qualidade de vida para a população que está lá e, ao mesmo tempo, que seja uma referência para toda a cidade de Teresina. E nós devemos, inclusive, estimular a localização lá de empreendimentos privados e públicos. Eu defendo, por exemplo, que a Codevasf, que busca um terreno para a localização da sua sede definitiva, seja localizado lá. Eu defendo que as próximas instituições a serem feitas pela prefeitura sejam localizadas lá, que é justamente para valorizar aquela área, para dar maior circulação de pessoas e que, portanto, seja incorporado como um centro econômico da nossa cidade. Essa ponte nova que você vai fazer ali no... Pô, não, Fidel. Não, para você perguntar. Essa ponte nova que você vai fazer ali no Pesqueirinho, ela entra no Lagoa do Norte 2, que vai sair bem em cima, né? Ali. Entra como a contrapartida da prefeitura. Essa ponte, ela está sendo já licitada. Ela complementa a Avenida Puti Velho, vindo pela ponte, pelo lado da Santa Maria do Codipe, e ela sai ali um quarteirão antes do Pesqueirinho. Vai ficar entre o Pesqueirinho e a ponte já existe? Não, fica por detrás do Pesqueirinho. Fica na rua Domingos Afonso Mafrense. É aquela que passa em frente ao campo entre a ponte já existe e o passa em Pesqueirinho. frente ao campo do Mafrense, ela sai assim de lá. A rua que passa em frente ao campo do Mafrense, em frente à Escola Municipal Yolanda Raulino. Ela vai receber obviamente, uma melhorada e vai ser valorizada como uma importante artéria. Vai se formar um binário. De um lado vem a Isidoro França e de outro lado vai a Domingos Afonso Mafrense. Vai ser assim, né? Isso, pegando as duas pontes. Eu estou vendo esses 80 milhões de dólares. Não é específico para a Lagoa do Norte? Você pode aplicar ele em outro local, outra Não, é específico para a Lagoa do Norte. E fora de projetos na Lagoa do Norte, só temos recursos para a parte institucional, para a realização de planejamento, de projetos e de reformas institucionais na prefeitura como um todo. Então, é uma coisa específica, né, para fortalecimento institucional, como a única exceção a realização de obras relacionadas à Lagoa do Norte. O senhor está planejando investimentos para essa nova Secretaria de Defesa Social e Segurança? Essa nova secretaria ela está sendo planejada agora pelo delegado Samuel Silveira, que assumiu um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho formado está fazendo avaliação de várias experiências que existem Brasil afora, inclusive algumas experiências internacionais. Conta, inclusive, com o apoio do Banco Mundial, consultoria do Banco Mundial, especialmente em projetos relacionados ao combate à violência contra a mulher e projetos relacionados ao combate à violência contra o jovem. E nossa ideia é fazer com que essa secretaria, que vai ser criada até o final do ano, e que vai ter orçamento para o próximo ano, possa fazer a gestão dessas políticas, desses projetos relacionados ao combate à violência, gestão da própria Defesa Civil da Prefeitura e gestão da Guarda Municipal, que é criada, mas que vai ser efetivada juntamente com essa secretaria. Essa é uma aposta muito grande. Na sua ausência, o prefeito de exercício foi a Brasília. Esse carro arrancou lá 35 milhões. O senhor vai aplicar onde esse dinheiro? Esses 35 milhões são aqueles do Pacto de Pavimentação terceira etapa. Esses recursos também, né? São recursos a serem tomados emprestados do FGTS. Esses recursos são necessários para a construção de pavimentação poliédrica em algumas comunidades, por exemplo, lá no Portal da Esperança, ali na região da Nova Teresina, ali como também no loteamento Bela Vista. São várias comunidades que vão ser contempladas com a pavimentação desses recursos. E também nós temos a construção de
avenidas importantes, como é o caso da Ulisses Marques. Ô, Polício Marques. É a mais importante dela. O Pedro gosta muito dessa É ideia. muito Não, importante. porque vai ligar O a amigo Zona dele tem um Leste. orçamento enorme. Não, a ali Zona atrás. Leste lá. Vai. É muito brincadeira, importante e a tem- Ulisses Marques. Mas o também Pedro Alcântara. a duplicação, entre outras vias, tem uma duplicação da Manuel Ares Neto, que é uma via importante lá do Portal Porta Sul. da Alegria, né? Portal Sul. Pois então, vamos entrar.